Isso é uma má ideia. Isso foi uma péssima ideia. Bom dia, espectadores! No episódio de hoje, muito aguardado, especialmente por mim, não sei se por vocês também, vamos falar sobre grandes insetos. Sim, finalmente chegou o momento de apresentar algo que esperei por muito tempo. Por muito tempo não consegui encontrar esses insetos, esses bichos. Finalmente surgiu a oportunidade, então agora os tenho aqui e vou contar algo sobre eles para vocês. Mas primeiro, um pequeno anúncio. Já estão disponíveis na minha loja 2 novos modelos de roupas, inspirados, é claro, em aranhas. E como muitos de vocês me perguntaram se poderiam comprar alguma aranha de mim, criei uma nova aba justamente com aranhas vivas, aracnídeos e insetos. E a partir de agora, oficialmente, vocês podem comprar aranhas vivas na minha loja. E não só isso, lá tem muitas espécies interessantes, incluindo eressos, aranhas saltadoras, amblipígios, centopeias, escorpiões e muito, muito mais. Os links das lojas estão na descrição do vídeo. Agora, de volta aos besouros. Vamos começar pelo fato de que, literalmente, há 2 anos eu também apresentei para vocês enormes besouros com chifres. Porém, eram besouros da espécie Goliathus goliathus, conhecidos como besouro Golias, considerados os mais pesados do mundo. Esses são besouros da África Central e Tropical, então viajamos pela África. Depois chegou a vez dos igualmente famosos besouros Hércules, que são primos muito próximos dos protagonistas do episódio de hoje. E desta vez visitamos a América do Sul, porque é lá, entre outros lugares como o Equador, que vivem os besouros Hércules, considerados por muitos como os maiores e mais longos besouros do mundo. Por outro lado, hoje não visitaremos a África ou a América do Sul, hoje voaremos para a Ásia. E estou falando especificamente da Indonésia, onde podemos encontrar ao vivo e às vezes em grandes quantidades essas maravilhas aqui. Convido vocês, vamos começar pelo que precisarei hoje. Vou precisar de 4 caixas, porque basicamente aqui eu tenho tudo o que deveria ter. Ei, não foge, seu maluco, hein? Temos 2 caixas grandes com 2 besouros travessos, um deles está aprontando e logo vai começar a voar. E claro, temos 2 caixas menores. Em uma delas tem uma fêmea e na outra tem... Aliás, vocês já vão ver, Company. E sim, esses são os protagonistas principais do episódio de hoje. Então temos 1, 2, cadê o terceiro? Cadê besouro? A menos que eu tenha trocado as caixas. Confundi-as, claro. 3. Temos 3 besouros. Legal. E além desses animais fantásticos, que gostam muito, muito de andar... Oh, sente-se aqui, tudo bem, eu sei... Também temos uma laranja fresca, porque eles precisam comer alguma coisa e depois vamos alimentá-los, trocar a comida deles. E esses são os responsáveis por toda essa confusão. Ao mesmo tempo, são alguns dos besouros mais incríveis, mais bonitos e provavelmente os mais difíceis de conseguir que eu tive a oportunidade de criar na minha carreira. E o que é isso? Meus queridos, todos os exemplares que vocês viram nas imagens, incluindo este, aquele, a fêmea e a larva, pertencem ao mesmo gênero, o Halcosoma. Halcosoma é um gênero de besouros que podemos tranquilamente chamar de rinocerontes, né? Pois pertencem à subfamília Dynastinae dentro da família dos escaravelhos. Então, entre aspas, pode-se dizer que são escaravelhos, mas eu prefiro usar o nome rinocerontes porque esse nome ficou associado justamente a essas bestas com chifres. Desculpem pelo som do grilo, mas eu estava alimentando a Leosia e, pelo visto, um deles escapou e está cantando. E como vocês já sabem, são besouros que, na natureza, vivem em florestas tropicais e em plantações de palmeiras de óleo no Sudeste Asiático, inclusive na Indonésia. E vamos focar na Indonésia aqui, porque é de lá que vêm essas 2 espécies. Pois é, espécies. O gênero Halcosoma não é muito rico em espécies, pois possui apenas 5, sendo que a penúltima foi descrita em 2004. E a última 10 anos depois, em 2014, são espécies bastante raras, pouco conhecidas, praticamente indisponíveis para criação, pelo menos eu nunca vi nenhuma oferta, nem mesmo de larvas. Portanto, vamos focar nas 3 espécies mais populares, das quais eu tenho 2 aqui comigo. E são elas Halcosoma molenkampi, que curiosamente é uma espécie que ocorre exclusivamente em Bornéu, e Halcosoma atlas, que provavelmente é a espécie mais popular de todo o género. Essa espécie pode ser encontrada na Indonésia. Há uma terceira espécie, a maior do género, que infelizmente não possui exemplares vivos, apenas preservados, e que antigamente era chamado de Halcosoma caucasus, mas atualmente esse é um sinônimo em desuso e o nome atual é Halcosoma hiron. Esses besouros chegam a cerca de 13 cm de comprimento no caso dos machos. Esses já são gigantes no mundo dos roscarabídeos, muito maiores que Halcosoma molenkampi e Atlas. Por outro lado, quando se trata dessas 2 espécies, elas são legais porque têm uma diferença bem grande e significativa na disposição dos chifres, sendo fácil distingui-las.
Como vocês podem ver, Halcosoma mollencampi tem um estreitamento entre o protórax e o ponto mais largo, onde estão os chifres, enquanto Halcosoma atlas não tem esse estreitamento e os chifres estão posicionados de forma um pouco diferente. Para que servem esses chifres? Alguém poderia perguntar. Bem, aqui a questão é bastante óbvia, porque como apenas os machos possuem chifres, isso é ruim. Ok, essa foi uma ideia muito ruim. Ai, mas apertou. Não fazemos isso com esses besouros porque eles são muito fortes. Para que precisam desses chifres? Meus queridos, só os machos têm chifres, então é bem óbvio que, já que a natureza é brutal e tudo mais, eles vão usar esses chifres para lutar pelas fêmeas. E por isso, se a gente tem esses besouros, de jeito nenhum devemos colocar 2 machos no mesmo recipiente, porque já vou mostrar para vocês o que acontece. O que vou mostrar agora não é algo que se faz normalmente na criação de besouros, pois sou contra esse tipo de luta entre insetos, que infelizmente é comum, por exemplo, na Ásia. Observe como basta pouco para machos de espécies distintas começarem a brigar. Pronto. Estão vendo? É exatamente disso que estou falando. Por isso não podemos colocar 2 machos juntos porque vai dar briga. Então agora vocês já sabem para que servem os chifres dos machos. Para que servem os chifres das fêmeas? Essa pergunta está mal formulada, pois as fêmeas não possuem chifres. Em toda e pela subfamília dos Roshatinsuv, bom, talvez não em toda, mas na grande maioria das espécies, existe um dimorfismo sexual colossal, onde os machos geralmente são maiores, armados com vários tipos de chifres. E esses chifres podem ser 3, podem ser 2, pode ser 1, podem ser 5. Isso realmente acontece em várias configurações diferentes, enquanto as fêmeas parecem besouros típicos, ou seja, simplesmente não têm esses chifres, muitas vezes são também muito mais enrugadas, enquanto aqui, como vocês podem ver, os machos são lisos, e até mesmo o nome científico do género Halcoshoma vem das palavras gregas halkos, que significa cobre. Então são simplesmente besouros de cobre. E outra coisa é que eu não sei quem na Polónia pode ter esses besouros adultos à venda, por exemplo, né? Consegui esses besouros de praga, onde eles aparecem de vez em quando, são importados, capturados no ambiente natural e trazidos para a Europa, não criados em cativeiro. E isso é fenomenal, porque por esses besouros se paga muito dinheiro na Europa e onde eles ocorrem naturalmente, né, como na Indonésia, em alguns casos eles são até considerados pragas. E aqui, para confirmar minhas palavras, vou citar um trabalho científico que descreve como grandes populações podem ocorrer nas plantações de palmeiras de óleo, porque esse é o habitat natural deles. Os besouros adultos apreciam se alimentar dos frutos dessas palmeiras e é por isso que o fazem. E esse trabalho indica que durante 6 meses de pesquisa em armadilhas especiais que foram adaptadas para capturar esses besouros, já que eles são pragas e simplesmente são capturados lá, em 6 meses foram capturados 650 mil indivíduos de Halcosoma atlas, nesse caso específico desse petisia. Tudo bem, não fique nervoso. Incrível, mais de 650 mil indivíduos em uma única plantação. Vocês conseguem imaginar isso? Esse é um número enorme. Então, apesar de serem raros na Europa, onde eles aparecem, são simplesmente comuns. E aqui acho que o menos comum é o Halcosoma mollencampi, porque, como eu disse, ele só existe em Bornéu e por isso também tem uma distribuição um pouco limitada. Atlas e Chiron, Halcosoma com maior distribuição. Após a publicação dos vídeos com esses besouros, muitos questionaram se eles representam algum perigo para os humanos. E, geralmente, a resposta para essa pergunta é não. Eles não são venenosos, tóxicos e não podem nos morder. No entanto, esses besouros são absurdamente fortes. Muitas vezes, em livros infantis sobre vários animais, ouvia-se que, sabem, os besouros Hércules foram chamados de Hércules porque conseguem levantar até 750 vezes o seu próprio peso. E, em geral, a questão é que toda a subfamília Dynastinae, ou seja, os besouros rinoceronte, reúne besouros de força absurda e há pouco vocês também viram uma demonstração dessa força quando ele simplesmente me beliscou descaradamente no dedo. Quer dizer, eu coloquei o dedo onde não devia e não se deve colocar o dedo entre o protórax e a cabeça porque bem no meio eles têm um pequeno chifre e quando apertam dói. E realmente dói. Talvez não tenha chegado a sangrar, mas doeu. Então, não façam esse tipo de coisa. Da mesma forma, se vocês tiverem esses besouros, não coloquem os dedos entre o protórax e as élitras, que são as asas do segundo par, que nos besouros são quitinizadas, porque aqui tem um espaço e, quando eles apertam... Ai, exatamente. Vai ser um ai. E isso pode servir um pouco como um cortador de unhas. Esses bichinhos são ótimos, mas é preciso ter cuidado, pois podem acabar cortando suas unhas acidentalmente. Principalmente se você colocar o dedão onde não deve. Ai. Oh, e a unha cortada?
Porque, como elas têm essas garras bem afiadas aqui, elas realmente conseguem cortar a unha com um movimento assim. Elas são geralmente inofensivas. O importante é não colocar o dedo aqui, como estou fazendo agora. Porque se a gente colocar o dedo aqui e ele levantar a cabeça agora, aí eu vou ter um pequeno problema e simplesmente vai ser bem doloroso, já que toda essa carapaça é muito dura. Elas aqui têm tanta quitina e tanto endurecedor que são praticamente indestrutíveis e muito bem protegidas. A quantidade de quitina também faz com que durante as lutas entre dois machos, geralmente nenhum morre. No máximo ocorrem machucados leves, normalmente com um sendo derrubado do galho ou de uma certa altura. E sobre essas lutas ainda tenho uma curiosidade. Meus caros, este exemplar, aliás este aqui também, são, eu diria, machos pequenos. Em certas espécies, como a Halcosoma molenkampi, eles podem crescer muito mais, chegando facilmente a tamanhos maiores do que este exemplar. E a lei da natureza funciona assim. O macho maior geralmente vence. Se temos uma plantação de palmeiras de óleo, é lá que esses machos enormes dominam e o objetivo deles é copular com o maior número possível de fêmeas, porque são os maiores, são tipo, sabe, os machos alfa, e geralmente eles vencem a maioria das lutas contra machos menores, que portanto têm chifres menores e no geral são mais fracos e tudo mais. E no caso desses besouros, esses machos pequenos têm uma vida difícil, porque praticamente não conseguem chegar até as fêmeas, já que o macho maior sempre vai derrotá-los. Então, os machos pequenos dessas espécies desenvolveram uma certa tática, especificamente a chamada tática stealth, ou seja, enquanto os machos maiores estão ocupados lutando, os machos pequenos simplesmente se esgueiram até as fêmeas bom, vocês sabem o que eles fazem lá. E isso é incrível porque, no caso dessas espécies, o tamanho do macho, na verdade, não influencia o tamanho dos seus genitais. Vocês entendem isso? Pode ser um macho pequenininho e ele é tão capaz de agir e copular com a fêmea quanto os machos maiores. Isso é bem interessante entre esses besouros, como vocês podem ver, ele gosta de andar por aí. E a próxima pergunta que pode surgir é, esses besouros voam? Sim, eles voam e conseguem voar assim como os goliatos. Assim como, acho que todos os besouros desse subgrupo conseguem voar, mas esse aqui provavelmente não vai nos mostrar acrobacias hoje. Às vezes, à noite, eles voam um pouco e sim, normalmente, são capazes de voar. Esse voo é muito barulhento e bem impressionante, mas eles não usam essa habilidade com frequência, com certeza mais no ambiente natural, disso eu tenho absoluta certeza. Ainda sobre essa questão de ser perigoso. Então, eles não são absolutamente perigosos, não vão nos morder, mas se tivermos esses besouros grandes por perto, temos que considerar que eles têm garras muito longas e muito fortes nas pontas de cada uma das 6 patas e, simplesmente, se tentarmos tirar um besouro desses, isso pode ser um pouco doloroso. Mas, fora isso, eles são lindos, são adoráveis. Eu tenho uma ideia do que fazer, eu tenho uma ideia. Olhem, vamos pegar um lápis e vamos colocar descaradamente entre esses chifres. Vamos ver se ele destrói o lápis. Ah, tudo bem, não destruiu, mas ficou uma marca bem funda, então com o dedo eu causaria um estrago parecido. Então, esses besouros realmente têm muita força, por isso com esses chifres é preciso ter cuidado para não acabar com o dedo furado. Por fim, vou mostrar para vocês como alimentar esses besouros, porque é muito simples. Enquanto as larvas comem madeira podre e madeira, os besouros adultos comem frutas e podem ser alimentados com bananas, laranjas, outras frutas ou aquelas gelatinas especiais que estão disponíveis em lojas de terrarismo. Pessoal, vamos tentar fazer isso com uma mão só, quem sabe funciona. Agora é o seguinte, não vamos por aí, porque você vai cair e aí vai dar problema. Quando se trata de alimentação, bem, a questão é simples. Podemos dar frutas para eles, ou seja, pegamos uma frutinha que já foi comida, tiramos e damos uma laranja para ele. E agora, não vamos alimentá-lo lá. Deixa ele mastigar essa laranja aqui mesmo. Não. Vejo que zero colaboração da sua parte. Ah, já entendeu. Ou talvez não. Senhor, quero te dar comida. Certo, esse aqui é muito travesso. Vamos dar uma laranja para ele por dentro e talvez assim ele queira comer um pouco. Já o outro... Opa, acho que o outro gostou, porque grudou e não quer soltar. Muito bem, então cuidar deles é basicamente muito simples. Temperatura relativamente alta, bastante umidade e assim você pode criar esses besouros sem problemas. Ai, ai, você sujou minha camiseta, cara. Jesus Maria vai ter que lavar.
Nos despedimos desses ursinhos, muito obrigado por assistirem. Se esse mundo dos besouros chamou sua atenção, vou tentar conseguir outros tipos e espécies de besouros rinoceronte e mostrar todos eles aqui para vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!